Grande parte dos políticos não tá nem aí pra ninguém. Eles vão pra política pra ver o que a vida vai melhorar pra eles. A vida tá valendo muito pouco no Brasil. O que tá acontecendo? Tamparam os nossos ouvidos, tamparam nossa cara. Onde foram parar os respiradores da época do Covid? Onde foram parar os desvios de verba dos estoques de sangue? As coisas no Brasil se diluem. Ninguém fez nada efetivamente para a educação. Nós temos um sistema educacional que não nos prepara para as dificuldades. Impor uma violência no nível que está sendo imposta ao povo brasileiro é uma das coisas mais adoecedoras. Depois a gente não sabe explicar porque nós somos os campeões na América Latina de ansiedade e depressão. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod People Inverso. Você já sabe, aqui a Bia deixa de ser a host e quem faz as perguntas e me entrevista é Gabriel, usando exatamente as perguntas que vocês mandam nas interações no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Usem e abusem, que o Gabriel está aqui sempre lendo as perguntas de vocês e trazendo. Antes de começar, eu queria deixar claro que a gente novamente agradece a Axon por patrocinar o Pod People Inverso. Foi ela que apostou nessa nova forma da gente se comunicar com vocês. Para quem gosta e precisa de mais energia física e mais energia mental, vale a pena experimentar Axon. Se você não sabe onde achar, axon.com.br. Axon com AXOM.com.br. Mas também você pode ir lá no Instagram da Axon, que é Axon Brasil Oficial. Se você ainda não experimentou, vale a pena. Por exemplo, hoje eu estou aqui com o meu Axon, que eu já tomei no café da manhã com o meu suquinho verde. E fica muito bom. Além disso, não tem glúten, não tem lactose e é 100% vegano. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Axon é 1001 utilidades, então, né? Eu acho que é um bom suplemento para a gente começar o dia, para aquele dia que a gente vai precisar de um pouquinho mais de energia e um pouquinho mais de foco. Mas é sempre só no começo do dia? Sempre só no começo do dia, porque ele visa dar aquele plus no cérebro, né? No corpo. Você não vai fazer isso de tarde, porque aí você quebra o teu sono e sono é sagrado. E sono é difícil, né? Parece que a pessoa, quando ela não dorme bem, ela fica mais nervosa, fica mais destrambelha tudo. Inclusive, o nosso assunto de hoje é sobre isso, né? Os homicídios no Brasil e como que essa violência tá ficando exacerbada. Sono, né? Isso tira o sono de qualquer um. Tira sono de muita Nem precisa gente. do Axon pra isso, né? Só que de uma forma ruim. Não, mas o Axon é uma coisa boa. A violência tira o sono por uma coisa ruim. Sabe o que eu tava pensando? A violência no Brasil tá tão exacerbada que eu acho que a gente já se anestesiou. A gente não tá se dando conta que nós vivemos hoje, nas grandes cidades principalmente, mas também em cidades do interior, uma violência que só pode ser comparada à guerra civil. Nós vivemos uma guerra civil. É sério isso? É sério. Eu vou te trazer uns dados aqui. Não sei. Eu acho que as pessoas estão anestesiadas. Eu acho normalizou que a gente tudo? Normalizou uma coisa que não pode normalizar, porque eu sempre pensei o seguinte: a gente está falando muito em democracia, eu acho que isso é fundamental, a gente fortalecer a democracia, mas talvez não exista nada tão antidemocrático do que a não liberdade de ir e vir. E a violência tira a liberdade de ir e vir de todos os cidadãos. Isso é terrível. Não importa a classe Não importa social, a classe, nada, né? nada. Hoje todo mundo está sujeito a sair de casa e as pessoas estão, entre aspas, vamos entregar na mão de Deus para não sofrer uma violência, para não ser assaltado e não morrer. Isso não é vida. Não. Até porque isso gera um estresse tão grande, mas tão grande. Que vira transtorno mental, talvez? Que vira transtorno mental, não tenha dúvida. Que vira também um estresse crônico, já está provado que você diminui a atividade dos telômetros. O que é o estresse crônico, sim? O estresse crônico é quando você é submetido a um estresse, ou seja, a violência urbana, você todo dia pensando, será que vou ser assaltado? Será que não vou ser assaltada? As mulheres ainda mais, porque... Tem estudos aqui que as mulheres são 56% por cento a mais propensas a receber esse tipo de violência. Com certeza, porque se tiver que assaltar alguém, o assaltante vai escolher a mulher. Seja ela de carro ou a pé. E o pior, no caso das mulheres, essa violência ainda vem com um agravante,
que pode ser violência sexual acoplada. Porque a violência está de uma tal maneira que não basta roubar, tem que maltratar o outro, tem que humilhar o outro e muitas vezes matar por nada. Né? Mesmo porque que a pessoa banal, entregue né? tudo. A vida tá banal. Por que isso? Porque eu acho que a gente se acomodou. Não pode se acomodar. Por exemplo, vamos lá. A gente fala muito, impeachment por isso, impeachment por aquilo. Ótimo. Tem que ter, as instituições têm que funcionar dentro de regras e parâmetros e valores. Agora, ninguém fala impeachment de governador, impeachment de responsáveis pela segurança a nível federal, quando a gente tem uma avalanche incalculável de homicídios violentos. Eu vou te dar uns dados, tá? Porque hoje você me cantou a pedra que falaríamos sobre violência, eu quis dar aqui uns dadozinhos. Você tem uma ideia, ano passado, 2024, a gente teve no Brasil homicídios, né, provocados por questões violentas, 44 mil homicídios. Ano passado, tá? Se você for comparar 44 mil homicídios, tá? A Índia teve 41 mil homicídios, nós tivemos 44. Só que tem que a população do Brasil é se eu não me engano, 220 milhões de habitantes, ou entre 210 e 220 milhões de habitantes. Tá? 212 milhões. 212 milhões de habitantes. Agora, a Índia tem 1 bilhão e 600, mais ou menos. Então, isso significa que nós estamos tendo homicídios numa escala muito maior do que toda a Índia. Proporcionalmente, qual é a população da Índia? 1,451 bilhão. Então, a gente com 212 milhões. 212. Dá quase... A China, Dá quase 7 vezes mais? É isso? Quase 7 vezes mais. Quase 7 vezes mais os homicídios. Aí vamos para a China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Muito bem. 10 mil homicídios em 2024. 10 mil homicídios. É tão surreal que se você for explicar isso aqui para um chinês, ele vai achar que a gente está errando nos cálculos. E eu vou além. Só o Sudeste brasileiro teve 11 mil homicídios. Mas daí a gente está falando que é o mesmo fruto de violência. Mas aí é o mesmo tanto da China. Exatamente. Sudeste. Mas vou te espantar mais ainda. O Rio Grande do Norte tem 3 milhões e meio, mais ou menos, de habitantes. Rio Grande do Norte, capital Natal. Tá? Um estado do Nordeste. O Canadá tem 40 milhões de habitantes. Deu para ver a diferença. Tá? Sabe quantos homicídios a gente teve ano passado no Rio Grande do Norte? 830. Sabe quantos a gente teve no Canadá? Mais ou menos 700. Teve mais homicídio no Rio Grande do Norte, um estado de 3 milhões e pouquinho de habitantes, do que o Canadá, o país inteiro, que tem 40 milhões de habitantes. Isso é tão alarmante que você não vê ninguém falar disso. É isso que eu ia perguntar agora. Por que ninguém está falando disso? Não sei. Talvez porque o foco esteja só para determinadas questões, que eu acho que são válidas, são justas, mas impor uma violência no nível que está sendo imposta ao povo brasileiro é uma das coisas mais adoecedoras. Depois a gente não sabe explicar por que nós somos os campeões na América Latina de ansiedade e depressão. Não, eu estava vendo aqui que pessoas que sofrem por violência têm probabilidade de 3,8 vezes chance de ter depressão ou ansiedade. Então tá explicado. Se lembra que a gente está falando... 4 vezes, praticamente. Se lembra que a gente está falando, nossa, mas o Brasil... Por que o Brasil é o primeiro país da América Latina em transtornos de ansiedade? O Brasil não é seguro, né? E em transtorno, porque muita gente falou, porque o nível econômico, não sei o quê. Nível econômico pior do que existe na Índia, né? Assim, em massa, a discrepância. Então, assim, não é por uma questão só econômica, é por uma questão de violência. E a violência, há muito tempo, deixou de ser uma coisa assim, se a gente melhorar o nível, o padrão financeiro, a gente acaba com a violência. Não acaba. Não. A gente hoje tem uma violência que ela não está mais... Não estão matando por necessidade, estão matando por status,
Estão matando por poder. É totalmente diferente. E o pior, né? Matando por matar. Matando por matar. Porque matar por matar dá poder. O cara que mata por matar é tido como um cara frio que é capaz de fazer qualquer coisa. Isso é um padrão psicopático de mostrar poder aos outros. Entendi. Como é que o crime organizado mostra poder? Matando, expondo a morte do outro, submetendo seu inimigo a torturas, arrancando cabeça e mostrando para a comunidade para que outras pessoas e os inimigos não pensem em desafiá-los. Quando foi que isso virou tão comum? Porque eu fico pensando aqui, a gente parando para analisar assim, é uma loucura, né? Se a gente for parar para pensar que... Eu acho que a pior loucura, Gabriel, não é... Eu acho que a gente vem numa escalada mundial de aumento de violência, só que no Brasil saiu de qualquer parâmetro, considerando que a gente, entre aspas, não é um país em guerra. Não. Porque isso num país em guerra... Vou até pegar aqui como é que é os homicídios em países como no continente africano, que tem guerra civil, né? Tem muitas. Procura aí pra gente ver. Isso foi numa escalada. Eu acho que a gente foi se desensibilizando e acostumando, né? Quando você vê todo dia nos jornais, em telejornais, assaltos, cenas de assalto... ônibus sendo incendiados, isso vai normalizando uma coisa que não era para ser normalizada. E o que mais me espanta, onde estão os políticos que verdadeiramente estão fazendo um plano de governo, seja de que partido for, porque não é para ser um plano de partido, é para ser um plano para o país, que una todos os partidos, que una município, estado e federal, todos os poderes, porque a gente não tem como ter sustentabilidade econômica, não tem como ter níveis aceitáveis de não adoecimento mental e físico num país que vive com esses índices de violência. E digo mais, o governador, os políticos que se unirem para dar conta da questão da violência, eles ficarão no poder não por qualquer tipo de quebra de padrões democráticos, mas porque o povo quer isso. Se você perguntar ao povo hoje, ele está mais preocupado se ele vai poder comprar o celular e não ser roubado do que se ele está preocupado se vai entrar um candidato que é de um partido ou de outro. O povo quer solução. Ele não se importa se você tem ideologia tal ou tal. Isso é uma coisa muito de um padrão mais intelectual. O povo não tem noção disso. Eu viajo esse Brasil inteiro e eu sempre pergunto, quem é o governador aqui? Quem é o prefeito? Nenhum deles sabe me dizer se é do partido e nenhum deles sabe dizer se é direita, se é esquerda ou se é centro. O que é, né? Eles só sabem assim, não, fulano é muito bacana, ele tem trabalhado, ele tem feito obra, tem melhorado a questão de violência, e todos são unânimes em dizer, se tiver um governador, se tiver um candidato a presidente que realmente se comprometa em reduzir a violência, a gente pode trabalhar com muito mais tranquilidade. O número de assalto, por exemplo, a motoristas de táxi, de Uber, é imenso. É imenso. Como é que pode? A pessoa sai para trabalhar pela madrugada e sofre violência. É um número crescente, que também não aparece, não está aparecendo. Motorista de táxi tem muitos que não mais trabalham durante a madrugada, que seria o melhor horário, porque tem menos trânsito, você teria menos acidentes relacionados ao pessoal que bebe e acaba dirigindo. Melhoraria a questão do volume, né, de tráfego mesmo. Com certeza. Ó, eu estava olhando aqui, ó, na Índia, o ano mais recente que tem os dados daqui da UNODC, fala que a taxa é de 2,8 por 100 mil habitantes, um total de 40 mil homicídios. Então, para aqui, 2024. ó, no total oficial, no relatório da NCRB, até o momento, estima-se, baseado em tendências, a população de 1,4 sugere cerca de 41 mil a 42 mil homicídios. Olha aqui, 41, bateu direitinho aqui com a minha pesquisazinha. Pois é. Em 2024.
E nós, 44. E o Paquistão, que tem uma guerra civil, a taxa de homicídio é de 10.729, ou seja, 4,3 vezes por 100 mil habitantes. Tá, mas 10 mil para que população? Do Paquistão, deixa eu ver aqui, ó. Porque é isso que eu tô falando, a gente tá falando... 245 mil paquistaneses. Olha isso. Nós somos 210 milhões, 212 milhões de habitantes. Não tem como. Proporcionalmente... Ou seja, o homicídio no Brasil mata mais do que a guerra. Mata mais do que a guerra, do que qualquer país em guerra. E o pior, pega sempre a população negra e mais pobres. E mulheres também. E mulheres. Então você vê que, tipo assim, a vida está valendo muito pouco no Brasil. Porque diante desses dados, eu não vejo uma passeata nas ruas para, de fato, a gente exigir que nossos representantes façam um plano contra a violência que pegue âmbito municipal, estadual e federal. Não vejo ninguém propor um impeachment de autoridades ligadas à segurança pública. O que está acontecendo? Tamparam os nossos ouvidos, tamparam nossa cara, nossos olhos, nós não estamos vendo isso. Será que não é porque, vamos dizer assim, eu estava até vendo esses dias para trás, quando o pessoal falou assim, caramba, a última vez que o povo se juntou, eles chegaram a subir no telhado do Palácio do Planalto, em Brasília, que na época do... Não foi das passagens? Isso, não é por 5 centavos. Sim, na época, o presidente dos Estados Unidos na época era o Obama. Que ano foi esse? 2000 e... Posso olhar aqui, mas... Eu lembro. Foi uma invasão do Planalto e eles não entraram, eles ficaram em cima dos prédios. Eu me lembro disso. Agora que tá... Essa foi a última vez que o povo se juntou. Mas ali foi o pico, né? Porque ele já tinha ido pra rua em várias manifestações. Mas olha só, depois daquele ponto... Não teve mais uma grande manifestação que uniu o povo como aquela vez, porque naquela vez não tinha esquerda e direita. Não ali estava-se por uma mudança, se eu não me engano, contra a corrupção, contra valores abusivos, contra a corrupção que acabava aumentando o preço de tudo por conta de desvio de dinheiro. Você falou uma coisa interessante. Depois disso a gente não se juntou mais, porque depois disso polarizou tudo. Agora a gente está de um lado para uma coisa, de um lado para outra. A gente briga entre nós. Ninguém está vendo de fato o interesse do país. Não. Mas se você for perguntar na rua, todo mundo quer melhores condições de Mas então, eu acho segurança. que eles podem ter feito com a gente, né? Do mesma forma que o marketing faz com que nós consumimos... vamos dizer assim, produtos, serviços que a gente não precisa, eles usaram as mesmas ferramentas aliadas à digital, à globalização, à pluralização das coisas, para colocar o quê? Se eles estão brigando entre eles não vão brigar com a gente. Porque o povo briga entre o povo. Então o povo briga do azul contra o vermelho, a direita e a esquerda, o certo e o errado. Então é o quê? Eles dividiram a gente. É o famoso dividir para conquistar. Enquanto a gente briga entre nós... Essas pautas relevantes acabam que nem fica em evidência porque a gente está tão preocupado em ganhar uma discussão que a gente não está preocupado em realmente promover a mudança. Porque se você for olhar, igual pegando aqui na Guerra Civil, no Sudão, que tem uma guerra civil armada, 12 mil mortes. Mianmar, 8 mil a 10 mil. Sahel, Mali, Burkina, Niger... Síria, Iêmen, os outros não dão nem 10 mil, ou seja, se juntar todas essas guerras civis do Sudão, Mianmar, Sahel, Síria, Iêmen, não dá os 44 mil do Brasil. Entende? Mas eu acho que é aquilo que você falou da gente desensibilizar. Agora eu pergunto, será que é porque o povo brasileiro é aquele povo cascudo que aguenta apanhar e tudo, e a gente está acostumado a levantar? Isso virou normal demais? E nos outros países eles não são tão, vamos dizer assim, resilientes quanto a gente? Só que usando isso para um lado ruim, né? Eu não sei. Eu acho que o povo brasileiro ainda tem muita dificuldade, até porque a gente tem uma taxa ainda de analfabetismo alta. Além do analfabetismo alto, nós temos o analfabetismo funcional. Aqueles que sabem ler, mas não sabem interpretar o que leem, né? Porque a gente tem um nível de queda de ensino muito grande.
no século passado, até 1970, 1980, escolas públicas eram muito boas formadoras. Hoje, você tem dentro das escolas públicas a questão de não pode ter reprovação. O que eu acho, assim, a gente não pode... mesmo? É. Na minha época não tinha isso, não. Sim, faz bastante tempo, a sua época de escola pública que eu estou falando. Pública? Minha escola era pública, que loucura. Então, o que está acontecendo, o ensino, infelizmente, está se deteriorando cada vez mais, né? Apesar das taxas de analfabetismo estar caindo, mas a gente está formando analfabetos funcionais, pessoas que não sabem ler e interpretar um texto. Eu vejo isso, por exemplo, nas redes sociais. Quando a gente bota um texto, tem gente que não leu, não entendeu, ou então, principalmente quando a gente usa uma linguagem metafórica, que é tão típica da língua portuguesa, né? Quando você quer dizer assim, claro, isso aí é maravilhoso, super maravilhoso. Você está querendo aquele maravilhoso de forma irônica, dizendo que é péssimo. Tem gente que não sabe interpretar o texto, principalmente quando existem metáforas, quando existem essas ironias. As pessoas fazem uma leitura literal e brigam por isso, por não entender o texto. Mas será que também não pode ser um pouquinho de preguiça, não, desse pessoal que tá vindo tudo tão mastigado na internet, ainda mais agora com inteligência artificial? Eu vejo que o pessoal tem tanta preguiça de fazer as coisas que às vezes eles só vão Mas eu repetindo. acho que isso já é um sintoma da grande manipulação. Porque, assim, o sistema de... e isso independe de governos, tá? Eu já tenho uma idade que eu vi todos os partidos se revezarem no poder e todos falavam de educação, mas ninguém fez nada efetivamente para a educação. Porque uma educação, ela tem que ser apta a preparar as pessoas não só para um discurso, mas para ações e também para prever as mudanças que virão. Se você hoje, uma pessoa que entra hoje numa faculdade de tecnologia, provavelmente ela sai da faculdade defasada há 10 anos. Sim. Então, tanto que as maiores empresas de tecnologia não contratam mais por currículo, por você ser formado ali ou aqui. Eles querem testar o que você está apto a fazer. O que você está apto a entregar? Se você resolve o problema. Se você é um cara curioso, você é uma mulher curiosa que pega um problema e vai tentar resolver utilizando tecnologia, utilizando o seu raciocínio. O que for, né? Produzindo possibilidades, dando possíveis soluções, ainda que erradas, mas produzindo possibilidades de lidar com uma situação. É isso que as grandes empresas de tecnologia querem. Se você é formado em lugar tal, tem não sei quantos diplomas e mestrado e doutorado, já não tem a menor importância. E isso hoje também vale para o marketing. Se você está numa faculdade de marketing achando que você vai sair formado, lê do engano. Não vai acontecer. Formado para a vida real. Você hoje, a velocidade de mudança tecnológica é muito rápida. Então, você não tem que preparar o ensino, ele não tem que estar conectado à mudança imediata, mas ao raciocínio de criar jovens aptos às mudanças, sem medo de errar, sem medo de arriscar, sem medo das novas tecnologias. Você vê, você hoje deve ter muita dificuldade em contratar pessoas novas para poder tocar os seus projetos mais tecnológicos. É impossível. Por quê? Porque as pessoas primeiro querem continuar fazendo o que elas vinham fazendo e dava certo. Ok, dá certo? Até dá, mas num tempo que não dá. Porque você hoje, por exemplo, existem tecnologias que você hoje é capaz de fazer uma apresentação muito bem feita, claro, com bom conteúdo. Você tem que dar o conteúdo. Sim. E fazer uma apresentação muito bem feita por determinados tipos de inteligência artificial. Agora, se esse cara não quer fazer, ele daqui a pouco ele não vai dar conta de estar nesse emprego, porque é esperado que ele faça isso em 1 hora e ele vai levar um dia. Não, e olha só para você ver, aqui no Brasil é complicado ainda porque
vamos dizer assim, a nossa leva de desenvolvedores são pessoas que começaram há um tempinho atrás, assim, vamos dizer, uns 6, 7 anos. Então são pessoas mais velhas hoje. E essas pessoas, elas vão ficando tão boas, mas tão boas, que elas vão para fora. E quando eu digo para fora, não é nem de morar fora, mas é de empresas de fora contratarem elas. Prestar serviço para empresas de fora. Exatamente, porque, primeiro, o real é muito barato. Em comparação ao dólar, é 5, 6 vezes. O euro, então, eu estava até buscando aqui, ó, cerca de 12% de todas as exportações de serviço de TI é do Brasil. Ou seja, a gente tem 12% no mercado que é de profissionais aqui que trabalham para fora, porque aqui a gente não consegue competir com o Google da vida. Por isso que é importante, por exemplo, depois a gente fala da Becard, que é um parceiro, futuro parceiro nosso, que ele ajuda muito nisso. Por quê? Como que a gente vai competir com o Google? Porque, primeiro, o Google paga bem, dá uma segurança legal, tem um puta de um, como é que eu vou dizer? De um... Estrutura, um plano de carreira muito sólido, entende? Então, pra gente que tá empreendendo nessa parte de tecnologia, é muito difícil. Então, a gente não consegue pagar um cara muito bom, ou a gente paga um cara muito bom, só que esse cara muito bom que a gente vai pagar, ele tá acostumado com o quê? Com o Google, a Amazon, que o regime de trabalho é muito flexível, é muito tranquilo. Os braços que eles têm lá dentro são braços que ajudam eles a trabalhar melhor. Agora, aqui no Brasil, a gente coloca um cara muito bom desse e coloca um jovem que tá pegando. Jovens da minha idade, uns 26, começando. 30 anos. Com o chat GPT, com inteligência artificial, esse jovem não consegue ajudar esse desenvolvedor. O que deixa esse desenvolvedor frustrado, o que deixa o jovem frustrado, o que deixa o gerente do projeto frustrado. Porque qual que era a ideia? Pô, vou pegar o vigor de um jovem, colocar ele de um lado de um sênior, que ele vai aprender, o cara do sênior, eles vão voar. Vai voar. Mas não é. Falta um pouco de paciência do sênior, porque ele tá acostumado só a ter os melhores dos melhores na equipe dele, então ele chega para uma equipe um pouco mais defasada, de certa forma. Defasada, inexperiente. Inexperiente. E com muito medo. Né? Eu sinto que a educação não criou pessoas para errar, resilientes. A educação, porque isso faz parte de um bom funcionário. Sim. Não é, por exemplo, eu sempre priorizei para os meus funcionários, eu nunca exigi que eles sempre acertassem, mas que eles não tivessem medo de errar e medo de falar que errou. Mas que eles tentassem. Não, e tentou. Então não me traga um problema. Me traga o problema e 3 possibilidades de solução. Porque podemos errar juntos. Sim. Vai um problema sem responsabilidade. Solução. Agora, trazer um problema sem ter pensado na possibilidade de como resolver não ajuda ninguém. Nem o próprio funcionário que está começando, nem o superior que está ali na expectativa de uma parceria. Não, e o pior disso tudo é que eu acho que... Hoje em dia, com esse medo, né, de errar, com esse medo, assim, de... Como é que eu vou dizer? Porque o erro é uma frustração, mas é necessária. Pois é, eu acho que as pessoas, elas ficam muito na defensiva, digamos assim. Então, por exemplo, você chega para um desenvolvedor e fala assim, putz, legal isso daqui, mas se a gente fizer isso aqui, aí acabou. Parece que todo desenvolvedor é o Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, os designers são Leonardo da Vinci, então você não pode pontuar esse tipo de erro. Na verdade, nem é erro, é oportunidade que a gente fala. Olha pra você ver como é que as coisas são. Hoje em dia, a gente não fala mais erro, a gente fala oportunidade. Na minha época, era errou, seu merda. Você é burro. Quantas vezes eu já escutei isso? Hoje em dia não pode falar, é oportunidade. Então, eu fico pensando que até onde a insegurança da pessoa atrapalha o projeto, porque às vezes tem pessoas que têm medo, elas podem se abster, ficar quietinha. A maioria, né, se abstém primeiro de admitir o erro. Ah, isso aí nunca acontece. Porque é sempre assim, quem fez isso? Ah, não sei. Ah, foi fulano. Gente, não, eu vou até além. Quantas vezes você já me viu falando assim, perdão, realmente, errei. É sério, falo. E se você chegar pra mim, não, Bia, você falou isso tal dia, eu falei, não lembrava, mas vocês estão falando, falei. Vou lá. Então, eu até brinco com a minha equipe assim, que tem uns lá que são mais difíceis. Você sabe que é você, meu bem. Não sabe, não. Sabe, eles sabem. Às vezes não sabe. Que Deus é muito bom com a gente, sabe? Porque a gente tem funcionários que não erram. Ou seja, em 7 bilhões de pessoas no mundo, ele me deu uma equipe que ela não erra. Não, mas isso não existe.
Existe a incapacidade... Eles não erram. Não existe. A culpa não é dele. Não existe. Existe a incapacidade de admitir o erro. Exatamente. O que facilita muito a correção do erro. Não, mas por todo mundo. Mas isso que eu tô te falando, é impossível. Mas é isso que eu tô falando. Nós temos um sistema educacional, pra gente voltar aqui à questão da violência, nós temos um sistema educacional que não nos prepara para as dificuldades. Por exemplo, onde está hoje um projeto nacional, não estou falando de partido, de esquerda, de direita, de centro, de combate a esse absurdo, né? Essa falta de tudo que é não ver a violência que hoje abate o Brasil. Se tudo continuar na forma que está, nós vamos virar um narco-estado. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque, assim, que exemplo para os jovens? Se nada vale a pena. Quantos jovens hoje estão se vendendo para o crime organizado, seja ele do área do tráfico, seja dos milicianos, estou botando isso tudo junto. Não, né? Até desenvolvedores estão sendo aliciados por esse... Exatamente. Para poder... Por que esses golpes agora? O Banco Central teve que cancelar a entrada do Pix parcelado porque houve uma entrada no sistema ligada ao tráfico. As quadrilhas, as facções criminosas. Então, assim, teve que ser cancelado. Isso é de uma barbaridade. Olha como você impacta todo o país. Não, e ninguém fala. Você viu noticiarem isso? Não. Porque isso era uma coisa para parar um país. Mas engraçado... Isso era para parar um país. O Gabriel, eu quando estudei no Japão, em 1992, eu estive no Japão e um dia eu saí de manhã para ir para a Universidade de Tóquio, como eu fazia todos os dias, e aí tô vendo umas agências de banco lacradas. Mas lacradas, assim, como se fosse aquele negócio de isolamento de área de crime. Sim. Várias. Eu falei, gente, mas todas essas agências foram assaltadas? Fiquei quieta, fui para a faculdade, fiz o que eu tinha que fazer. Mas era sempre ou foi só uma vez que isso aconteceu? Não, só esse dia. E tudo, assim, era um determinado banco, não me lembro qual. Quando eu voltei pro hotel, o concierge era um cara que adorava português e gostava de falar português, então ele vinha atrás de mim. Caraca, em 92 o concierge falava português lá. Tentando. E aí ele falava, fala português comigo? Eu falei, fala. Aí eu cheguei para ele, eu falei, o que aconteceu hoje? Aí ele, você está se referindo aos bancos? Eu falei, pois é. O que houve? Um assalto coletivo? Ele falou, não, a senhora não soube. O CEO do banco foi pego por um desvio de verba fantástico, assim, sabe? Coisas que aqui no Brasil seria normalíssimo. E aí seria um escândalo do INSS aqui no Brasil. Uhum. O que aconteceu? Foi descoberto, o cara se suicidou por vergonha. Ele praticou o seppuku, no caso, né? Exatamente, se suicidou e todos os bancos foram lacrados para fazer auditoria. Auditoria para saber qual foi o valor do desvio, quais eram as pessoas que foram vitimadas e não se retornava às atividades enquanto não fosse feito. A coisa durou 3 dias. Em 3 dias eles solucionaram tudo. Abriram já com planejamento das pessoas irem sacarem as que foram comprometidas. Não, você o povo entende? japonês é Isso diferente é um com isso, né? Não, mas porque isso eles conseguem... não é só o japonês. Nós temos uma coisa aqui, eu acho que a gente está tão acostumado aos desvios de verba. Eu acho que aquela política do vira-lata, talvez? Não sei, é tão cultural, cultural, tá? A questão dos grandes desvios é na saúde, é na educação, é na merenda escolar, sabe umas coisas assim? Dinheiro de merenda, isso é um absurdo, né? É um absurdo, desvio na saúde, de sangue. Livro para criança. De bancos de sangue, de aparelhos respiratórios. A gente teve desvios horrorosos na pandemia, não chegavam os aparelhos de respirador que se precisava naquela época. É uma coisa tão... Desvio de verba para compra de máscara, desvio de verba, era tudo tão absurdo. E a gente acha isso normal, a vida segue. Ninguém mais quer saber
Onde foram parar os respiradores da época do Covid? Onde foram parar os desvios de verba dos estoques de sangue? Quando a gente precisou de sangue. Quer dizer, as coisas no Brasil se diluem. E a gente é tanto escândalo atrás de escândalo que a gente vai esquecendo. E aí eu fico pensando, a gente fica vendo, a gente está usando a política hoje como se fosse um grande campeonato de futebol. A gente fica brigando porque um é de um time, o outro é do outro time, e todos os malfeitores, os que desviam verba, estão rindo. Estão rindo da gente. Eu lembro que antigamente, né, futebol você podia... né, times rivais, mas até assistir jogo, a gente assistia junto. Mas hoje em dia parece que até essa cultura de assistir jogo com rival não tem mais. Por que tá acontecendo essa Porque eu acho que quanto mais dividido o povo tá, menos a gente tá tendo força para lutar contra as coisas que realmente têm que ser vistas. Violência, educação e saúde. Isso é a base de qualquer governo. Se você tem educação de qualidade, saúde de qualidade e violência sob controle, as pessoas trabalham, as pessoas dão conta. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores que tem no mundo. É o que eu falei, povo cascudo, né? É só não atrapalhar. Nasceu com um PhD em marketing já. Não atrapalhe. O que acontece é que hoje você tem políticos, governos, legislações que só atrapalham. Você puxa para trás pessoas que naturalmente querem ir para frente. Sim. É de chorar uma coisa dessa. Não, e é complicado, porque quando a gente fala até nessa questão tributária, assim, de funcionário, tem funcionário nosso que a gente, né, mais que a gente brinque assim, que não erre em tudo, tem funcionário muito bom, né? Tem funcionários e funcionários, digamos assim, que a gente até gostaria de pagar mais para ele. Só que é tanto encargo que o governo coloca em cima disso, é tanta burocracia, é tanto valor que é descontado dele, que isso fica inviável. Não, e para o funcionário parece que esse dinheiro que não chega a ele, fica para a gente, não fica. Não fica nem para nós, nem para eles. Exatamente. Né? Não é isso que a gente está falando. Agora, somos um povo muito empreendedor. Você vai qualquer lugar que tem uma aglomeração de gente, tem sempre alguém vendendo um cachorro-quente, tem sempre alguém fazendo um sanduíche, um churrasquinho. Sim. O povo brasileiro ele é predisposto a batalhar. O problema é que... Falta ferramentas, né? Falta ferramenta e estímulo. O que acontece? Porque ali chega, daqui a pouco vem o cara, não, é ilegal você tá aqui. Aí tira aquilo ali e acaba com todo o dinheirinho que ele botou para fazer aquilo ali. Então oficializa aquilo, torne aquilo algo organizado, que tenha vigilância sanitária, que tenha eu acho que o negócio não é tirar e nem deixar, eu acho que é organizar. Organizar. Senão, imagina, 100 pessoas começam a fazer isso ali também desorganizado, aí dá problema. Mas é claro, é só estimular as pessoas que querem trabalhar. Pois é, tem até se não me engano, o Senai e o Senac, eles têm muita coisa sobre empreendedorismo, ajuda. Sebrae, Senac, funciona. Sesc, né? Sesc. Graças a Deus, existem esses órgãos que tentam ajudar e ajudam muito. Sim. E ajudam muito. Mas é aquilo que eu estou falando. Esses órgãos têm que ter ainda mais força e mais capilaridade. Tá em tudo, né? Tá distribuído em tudo. Agora, é difícil, porque esse mesmo sistema de educação não se linka com o Sebrae, com o Senac. Não. Entendeu? O que a gente aprende na escola hoje é diferente do que a gente vive na realidade. Exatamente. Será que isso aumenta um pouco essa questão da violência? Porque a gente tá tão acostumado quando você sai da escola, você vai ter um trabalho. Chega lá no teu trabalho. Quando você acabar a faculdade, você vai ter um emprego bom. Você chega lá no teu emprego bom. E as pessoas vão perdendo essa esperança. Mas o emprego tem. O problema é a capacitação. Não tem. Hoje a gente tem um buraco, tanto no comércio quanto na indústria, para emprego. Por quê? Porque as pessoas estão mal formadas. Então você depende de um Sebrae, de um Senac, de institutos como o IEL, que são institutos que preparam e fazem essa conexão com a indústria. Então, assim, a gente viveu um período de educação que deu mais importância em dar diploma
do que dá habilidade, dá condições de uma pessoa trabalhar. Deu o papel, mas não deu a condição. Não deu a condição. Não deu a habilidade para ela, né? Exatamente. Não, só um adendo assim, né? Foi 15 a 20 bancos fechados, tá? Nessa época no Japão. Não, e para você ver a gravidade, eu nunca vi uma passeata de nível nacional de dizer assim, estamos cansados dessa violência. Eu nunca vi uma passeata a nível nacional, tipo assim, não aguentamos mais sistemas organizados de corrupção, como o INSS, que não é a primeira vez, provavelmente não será a última. Não suportamos mais corrupção na educação, na saúde, na estrutura básica que um povo tem que ter para trabalhar em paz. Mas então, aí que tá, de novo, né, aquilo que eles começam a criar várias coisas entre o público para beleza, o INSS deu problema. Em vez da gente brigar pelo INSS, a gente vai brigar com quem fez isso. Aí a gente não briga com a pessoa que fez isso, a gente briga com quem vota nela. Então olha que loucura, em vez de a gente ir lá no problema, a gente fica só nos... Não, eu tava lendo, não sei se você leu. Nos sintomas. Das consequências, nos sintomas. Você não vai na raiz da doença. Eu tava lendo que a Albânia, tá? Albânia. De tanta corrupção, o último recurso que se fez agora na Albânia foi criar um primeiro, digamos assim, um conjunto, como se fosse um primeiro-ministro, como se fosse um presidente, para tentar organizar a questão da corrupção, para reduzir a corrupção. Ah, mas é difícil. A questão é quem está planejando essa Exatamente. É os corruptos, não vai adiantar nada. Senão você está dando a chave do galinheiro pro lobo. Entendeu? Não, agora uma pergunta que fica assim, né? Já que a gente está crescendo tanto essa questão da violência, o que isso gera para as pessoas, assim, né? Quais problemas a gente gera? Igual eu tava vendo que tinha uma matéria sobre a hipervigilância. O que isso, né? A hipervigilância nada mais é do que um estado de estresse crônico. O que é hipervigilância? É quando o meu cérebro detecta a ameaça, né? Cronicamente. Eu acabo elevando meus níveis de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina. Esse elevado constante dessas substâncias levam a alterações de baixa de imunidade, de taxas aumentadas de ansiedade, de adoecimento por ansiedade, de depressão. Dependendo da violência, se for uma violência mais explícita, do tipo você presenciar um assalto, um homicídio, você pode ter o tal do transtorno do estresse pós-traumático. O famoso TEPT, né? TEPT, né? O famoso TEPT. Então, assim, o adoecimento é imenso e isso encurta a vida das pessoas. Quanto mais estresse você tem prolongado, e a violência traz isso, você encurta. Tem uma médica que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, Elizabeth Blackburn. Ela provou que o estresse prolongado acaba deteriorando o telômetro. O telômetro é como se fosse... Você consegue puxar uma imagem pra gente? Você consegue uma imagem do DNA e o telômetro. Como se fosse o chapeuzinho da hélice do DNA. O telômetro, a gente pode dizer que é o relógio biológico da célula. Então, quando você começa o estresse prolongado a atacar esse telômetro, você vai diminuindo o telômetro. E isso vai diminuindo a sua capacidade de vida. Diminui a longevidade. Então, pessoas submetidas a um estresse prolongado têm a sua vida diminuída, independente dos transtornos que vão ter. Os transtornos de ansiedade, o pânico, a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada, isso tudo já está abreviando a longevidade, o tempo de vida dessas pessoas. É bem bacana isso, porque isso é um estudo da... Isso é recente? A Elizabeth Blackburn, eu acho que ganhou o Prêmio Nobel, se eu não me engano, aqui, ó. Põe Elizabeth Blackburn, Nobel, se eu não me engano, 2005, 2009. Gu, ajuda aqui. Ó, isso aqui é a hélice do DNA, não é isso? Tá?
aquilo ali vermelhinho, tá? É o telômetro. O telômetro, quanto maior o telômetro, ele é um protetor do nosso DNA. Uhum. E ele é como se fosse o relógio da célula. Então, ele dá, quanto menor, se vive menos. Quanto mais preservado o telômetro, a gente vive mais. Então, uma população brasileira como a nossa, submetida a uma violência e um estado de vigilância crônico, está no estresse crônico, nossa capacidade de vida, de longevidade, com certeza está se reduzindo. Não tenha dúvida. E tem uma outra coisa, Gabriel, muito interessante. Aí, ó, Elizabeth Blackburn. Foi prêmio Nobel de que ano? Não, eu tô vendo aqui que, para você ter ideia, no INSS, a gente tem um total de afastamento de 21 mil pessoas por ano com TEPT. Com estresse. E aí vou te fora dizer, depressão, TEPT, ansiedade. De TEPT. De TEPT. E TEPT, com certeza, se for depois esmiuçar, ver esses 21 mil afastamentos por TEPT ligados à violência, você vai ver que tem uma importância muito grande. Entendeu? 2009. 2009. Porque, para você ter ideia, o total de afastamento por transtorno mental, né, no transtornos mentais, no caso, assim, depressão, ansiedade, bipolaridade, estresse, foi de 472 mil no último ano, de 2024. Uhum. De 472, 21 mil, arredondando assim, foi só de TEPT, ou seja, de estresse pós-traumático, ou seja, só disso mesmo. Que deve ter um nível altíssimo ou elevado de violência. Ligado à violência, né? Agora, por que essa descoberta da Elizabeth Blackburn é tão importante? Porque para o cérebro não existe real e virtual. Então, quando o cérebro é submetido, quando a gente vê uma cena de violência, a gente descarrega a noradrenalina, a adrenalina, faz todo aquele circuito, tá? Aumenta a cortisol. Quando eu não estou presente, mas eu estou vendo em rede social, em televisão, aquelas cenas, quantas vezes você ligar a televisão meia hora, você vai ver em telejornal cenas só de violência. O que acontece? Teu cérebro não sabe se aquilo é real ou virtual. A mesma descarga de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, que eu vi em loco, ali, na hora, eu vou ter. Só com uma intensidade menor. Porque aquela que é real me descarrega mais. Agora, se eu vejo aquilo o tempo todo, vai equivaler como se eu estivesse vendo a cena. Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando teve o atentado das Torres Gêmeas, aquela cena foi repetida infinitas vezes naqueles primeiros dias. Então, teve uma opção de gente entrando em estado de desespero, crise de ansiedade, crise de pânico, só de estar vendo aquelas cenas. Entendi. Porque para o cérebro, se você fala para mim uma história e ele é capaz de imaginar, o cérebro é uma caverna de cavidade, né? uma caverna de realidade virtual. Por isso que a gente pode usar o mesmo coisa que faz a gente adoecer, de ficar vendo cenas ruins repetidamente, para coisas boas. Por isso que eu posso fazer aquele exercício de relaxamento, me imaginando numa praia, sentindo o cheiro. E quando que você ensinou esse exercício, você lembra? No último inverso. Vamos deixar o link aqui embaixo. Do momento do relaxar, que você fez do avião que estava ruim. É verdade, da turbulência. Exatamente. Então, a gente vai deixar aqui embaixo o link desse episódio para você também tentar fazer isso em casa, para você aprender. Porque ajuda, né? Parece que ajudou. Não, ajuda sempre, porque o cérebro vai estar sempre funcionando. A diferença é que quando você tem o conhecimento dele, você vai trocar um funcionamento que não está legal por outro que é melhor para ele. Mas então você está dirigindo o carro, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas elas ficam achando que isso acontece do dia pra noite. Não é igual uma academia, no caso, que é tipo depois de um tempo que você começa a ver. Com certeza. Esse conhecimento do teu funcionamento cerebral e esse direcionamento dele de pegar momentos que ele está com pensamentos ruins e jogar para um pensamento mais positivo, de pegar momentos que ele está muito estressado e dar uma zerada com a respiração que a gente ensinou, com aterramento, né, com ground, de você entrar em contato com a natureza. Se você for
para qualquer frente de alguma paisagem que você gosta, seja o mar, seja uma montanha, seja uma cachoeira, e você ficar 2 horas, claro que às vezes não dá tempo, mas 20 minutos já funciona. O quanto você ficar ali de mente vazia, só olhando, é como se você desse um reset no seu cérebro e preparasse ele, descansasse ele profundamente para ele poder funcionar num outro patamar de possibilidades, de criatividade, de novas ideias. Entendi. Mas qualquer um dá para fazer isso? Porque eu fico pensando aqui... Qualquer um dá para fazer isso quando você se propõe. Por isso que por isso o livro Um Tempo para Mim, né? Esse Um Tempo para Mim nada mais é do que vamos nos acostumar a tirar 10 minutinhos pra gente. A tirar 10 minutinhos para, a partir de uma frase, imaginar coisas, ver coisas positivas, coisas que você podia melhorar, ouvir a sua essência interna, ouvir o seu eu, né? Eu digo que a nossa essência interna sempre vai ter um pouquinho do nosso eu superior, sempre. E a gente tem que escutar. Agora a pergunta que não quer calar, né? Por que isso dessa violência está crescendo tanto no Brasil? Por que as pessoas estão perdendo esse... Eu acho que as pessoas estão se acostumando. Será que é isso? Eu acho que o brasileiro tem uma coisa que é muito boa. A gente consegue fazer piada de tudo, mas fazer piada de coisas inaceitáveis... Uma música, hein? Fazer piada de tudo o tempo todo é desespero? É desespero. Quem que é? Você que é boa. Rir de tudo. É, né? Do Barão Vermelho... Não, do Frejá. Rir de tudo. Rir de tudo... esqueci como é que é o nome dessa música, é do Frejá, porque saiba que rir de tudo, não sei o que, é desespero. Eu acho que a gente tem uma coisa que é amor para recomeçar. Amor para recomeçar. Aí tem uma frase nesse Amor para Recomeçar, você está com a letra aí, Gu? Que ele fala assim, porque rir de tudo é desespero. Eu te desejo... Não para tão eu te desejo cedo. Não parar tão cedo, pois toda a idade tem prazer e medo. Com os que erram feio bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, eu acho que nós somos um povo muito bem-humorado. O humor nos salva muitas vezes, não tenho dúvida. Eu acho que a piada é válida, mas ela não pode ficar só no riso. Quando a gente faz piada da situação de que todo mundo sai na rua com o celular e é assaltado, não é mais para rir. A gente pode rir para não... Minimizar, mas está na hora da gente fazer alguma coisa. E as passeatas sempre deram certo. Os políticos só conseguem se mover quando o povo está na rua. O povo para. Foi por isso que a PEC da bandidagem não vai passar, graças a Deus, porque tornar pessoas imunes a julgamento ou fazer com que os nossos políticos sejam, entre aspas, julgados por eles, é um absurdo, é uma vergonha. Não daria, que não passou porque o povo foi para a rua. E está na hora do povo ir para a rua, independente de direita, esquerda, centro, de política, de tudo, para pautar pautas que são vitais. E a violência é uma pauta vital. É pensar naquilo, né? É pensar no Brasil, não no partido político, não no político de estimação. Porque os políticos, olha, eu vivi tanto para te dizer uma coisa. Grande parte dos políticos não está nem aí para ninguém. Eles vão para a política para ver o que a vida vai melhorar para eles. Tem exceções? Tem exceções. Mas... E para lidar com isso, não tem a maior vacina que existe para fazer políticos se movimentar é povo na rua, mas por pautas específicas. Não é essa coisa, vai todo mundo para a rua para quê? Para fulano. Não, é objetivo. É a PEC da bandidagem? É a PEC da bandidagem. É a violência? É a violência. Não importa a corrupção, se é de um lado ou de outro. É a corrupção. Tem que unir todo mundo. Foi assim que a gente fez as diretas já, foi assim que várias coisas andaram nesse país e só assim vai andar. E sabe o que é o problema? Eu acho que às vezes nem é a pessoa que vê esquerda e direita, eu acho que é o extremo dos dois lados. Porque todo extremo é ruim. Nesse vídeo vai ter os extremos da direita e da esquerda. Sim, mas olha só, eu sempre digo, discutir com radical
Não é possível, porque o radical quer ter razão, ele não quer abrir o diálogo. Não. Mas, graças a Deus, eu acho que os radicais não são maioria. Ainda bem. Ainda bem, porque senão a gente viu muita gente ir pra rua na contra a PEC da bandidagem, porque é um absurdo. Sim. Uma PEC daquela. É um absurdo. É justificar o injustificável. Mas pra gente ter mais poder, para poder combater o Supremo que está oprimindo, vamos fazer... Não existe. Então nós temos que fazer campanha para a gente colocar o justo no justo, o certo cada um no seu quadrado. O famoso .com.br. E não criar um outro problema porque tem um outro lado abusando. Não é assim que funciona. Mas nós temos que fazer grandes movimentações por pautas que sejam apartidárias. Pauta que, por exemplo, diminuir a violência é uma pauta para o país inteiro. Mas aí eu te pergunto... Vamos lá, né? Isso é muito bonito, é muito legal. Mas eu acho que, pensando assim, eu acho que você e eu acho que umas 2 ou 3 pessoas falam disso, né? De não importa o partido, não importa o lado, o que é importante é pensar no Brasil pra frente. As pautas que são necessárias para o país. Pois é, mas aí a grande mídia não perderia a quantidade de notícias que eles têm, não perderia o engajamento de um com o outro, porque eu pergunto assim... É do ser humano sempre procurar o ruim, de certa forma, porque igual eu vejo que, às vezes, uma cidade pequenininha, ela vira notícia por um crime que acontece, mas não vira notícia por algo legal que ela faça. O que eu quero dizer é que, às vezes, se a gente se unir, vai faltar pauta que inflame a galera, né? Inflame as pessoas. Eu acho que se a gente se unir por pautas universais, necessárias, e violência, saúde... combate à corrupção, é tão necessário que... Não, eu também acho necessário. Eu acho que a gente vai dar um upgrade nas notícias. Mas então, aí que eu falo, eu acho extremamente necessário. Por exemplo, a passeata da PEC contra a bandidagem teve que ser coberta, foi coberta. Mas então... Outras poderão vir, como a gente já teve direta já, foi um movimento que tomou o país inteiro. Sim, mas então... isso. Eu tô indo pelo lado de que, tipo assim, eu concordo 100%. Eu só tô te falando porque, às vezes, pros algoritmos não compensam a gente fazer isso porque o engajamento de várias outras postagens é maior do que de uma dessa grande, por exemplo. Porque quando você começa a discutir nos comentários... Depende. Se a gente se mobilizar para fazer isso de forma a não ficar contestando uns aos outros, unanimidade, temos que diminuir a violência no Brasil, porque não é possível viver com esse nível de violência. Mas é isso que eu tô te falando. Às vezes, para as redes sociais... tem que acontecer isso, mas eles não deixam isso acontecer porque isso vai desestimular as pessoas brigarem entre elas. Porque o que movimenta muito um comentário, uma postagem, são os comentários. Se todo mundo tá concordando com aquilo ali, eles não vão ficar discutindo igual hoje discute. Porque hoje tem comentário que você vai olhar lá no Facebook que a postagem tem 5, 6 mil comentários. Aí você vai ver nem é sobre a pauta que tá lá, é sobre discussão de um com o outro. O que faz aquela notícia ir pra cima e subindo, e as notícias legais ficam pra baixo. Mas a gente pode se comprometer a fazer os comentários que sejam positivos. Aí é porque legal. ele quer saber o número de comentários. Vamos falar de discussão inversa, né? É a discussão... Fofoca inversa que você fala. A fofoca inversa. Vamos todo mundo pautar e fazer as trends que levem o algoritmo subir, mas com coisas positivas e objetivas. Eu acho que é possível. Positiva, né? Eu acho que é possível. É possível. Como? Não respondo agora. Essa vai ser uma pergunta que vamos fazer pra doutora no próximo Pod People Inverso. Agora tá dando um horáriozinho aqui, ó. O diretor já falou que, ó, hoje não tem jeito de passar do horário. Então, não se esqueça. Muito obrigado por assistir até agora. Mande esse vídeo pra sua mãe, seu pai, amiga, amigo, irmão, irmã, companheiro. Porque é um assunto que a gente precisa falar, né? É algo que precisa ser falado, que é da violência no Brasil. E, de novo, você tá vendo como é que o algoritmo né? Ele prioriza as coisas ruins porque as pessoas comentam mais, curtem mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a corrente do bem. Vamos curtir, vamos compartilhar e vamos comentar muito, mesmo que seja comentário positivo. Vamos botar lá, o inverso também, o comentário inverso, comentário só bom. Vamos lá, isso mesmo, comentem. Energia positiva. Em vez de brigar, comentem positivamente
para que o algoritmo enxergue a gente. Exatamente. Né? Não se esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber todas as novidades. Compartilha com as pessoas para a gente fazer um grande trend do tipo assim, o que é bom para o Brasil tem que ser bom para todos nós. É a trend positiva que você falou. É a trend positiva. Hashtag trend positivo. Então, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo Pode People Inverso. Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pode People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio.